Oi, oi, pessoal! Estamos de volta com o nosso Papo Integrado. As maiores marcas de antiparasitários e as melhores conversas sobre a cadeia produtiva da carne conectadas neste videocast inédito da Boehringer Ingelheim. Hoje em pauta, produtividade no campo e liderança no mercado mundial de carne bovina. Detentor do maior rebanho comercial do planeta, o Brasil, nos últimos anos, vem reafirmando o protagonismo nas exportações de proteína vermelha, com recordes em volume e receita. Os números do setor são expressivos e demonstram a qualidade, a competitividade e a segurança da carne bovina brasileira. Mas, diante do aumento populacional e da demanda por alimentos, o Brasil precisa produzir mais e melhor em menos tempo, ou seja, precisamos encurtar o ciclo de produção e produzir mais arrobas por hectare. Então, nesse episódio, vamos falar sobre a importância da produtividade e quais os desafios e oportunidades para a pecuária de corte nacional. A partir de agora, fique com a gente, como sempre, você é o nosso convidado especial. Aqui comigo no estúdio, o Robert Silva, que é gerente de marketing e técnico de grandes animais da Boehringer. Mais uma vez, bem-vindo, Robert. Obrigado, Paulinha. Satisfação mais uma vez estar aqui no Papo Integrado, no segundo episódio, falar um pouco de algo tão importante que a produtividade, sim, essencial para a atividade, né? E claro, você vai apresentar o nosso convidado, mas é alguém que, assim, quem conhece a pecuária conhece essa pessoa. Então, é uma grande satisfação poder discutir isso e conhecer e aprender um pouco mais com ele aqui. É fera, é prateleira de cima mesmo, né? O zootecnista Flávio Dutra Rezende, ele que é pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios e professor da Unesp Jaboticabal. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Paula. É um prazer estar aqui nesse Papo Integrado com você, com o Robert e a todos que estão nos assistindo. É isso aí. Agora, professor, diante, esses desafios que temos pela frente, um aumento populacional de cerca de 30% até 2050, quando seremos 10 bilhões de pessoas no mundo, nesse mesmo período, a produção agropecuária tende a crescer 70%, a produtividade é o caminho, né? Então, eu gostaria que você começasse falando para a gente sobre a importância da produtividade no campo. Bem, produtividade é um caminho sem volta, né? Cada vez mais nós vamos ser obrigados, tá, a produzir mais. Não só para atender a demanda desse mercado que está crescendo, né? Nós vamos ter cada vez mais gente, né? Até 2050, as estimativas são chegar a algo em torno de 9 bilhões de pessoas aqui no planeta. E nós estamos num país abençoado, né? Abençoado por tudo. Sim. Nós temos uma área produtiva bastante significativa, né? Isso é importante. Só que, ao mesmo tempo, né, as margens da atividade, não é da atividade pecuária de corte, não, é da atividade do agronegócio. E se você não é do agronegócio, também, se você for um dono de um posto de gasolina, você precisa de aumentar a sua produtividade. Se você for dono de um posto de gasolina, você vai ter que vender mais combustível, porque a margem está apertando. E nós que trabalhamos para dentro da porteira, nós vamos ter que produzir mais. E por um princípio muito básico, como a margem está diminuindo, eu vou ter que produzir mais, por exemplo, para reduzir o meu custo fixo. Ou seja, cada vez mais a nossa preocupação é dar mais rentabilidade da porteira para dentro. E a produtividade faz parte de um dos principais quesitos para melhorar a rentabilidade da fazenda.
Bom, nos últimos 30 anos, tem dados da DBO que mostram que, graças ao uso de tecnologia, nós tivemos um aumento da produtividade de cerca de 159%. Mas ainda é pouco, né? Hoje, qual a média da produtividade da pecuária de corte nacional, professor? Bem, os nossos números ainda, como você bem falou, Paula, eles ainda é pouco. A nossa produtividade média, por exemplo, de arrobas por hectare, não chega a 5 arrobas por hectare. Tem muito espaço para poder crescer. Só que para poder crescer, nós precisamos fazer um dever de casa. O dever de casa que é fundamental. Além do mais, nós temos uma diversidade dentro do Brasil. O Brasil é um país continental, né, Robert? Sim. Então nós temos região norte, região sul, centro-oeste, né? Aqui nós estamos no Sudeste, e cada sistema de produção tem uma característica própria de produção. Ou seja, nós temos que fazer um passo a passo, e esse bate-papo que nós estamos aqui nesse momento é para fazer isso. Ou seja, o produtor precisa saber onde ele está. Para saber para onde quer ir, né? Esse é o primeiro ponto. E na pecuária de corte, infelizmente, o produtor ainda não sabe nem quanto custa, né? Se ele não sabe quanto custa, tudo aquilo que ele vai usar dentro da fazenda, ele acha que é caro. Esse é o primeiro ponto, né? E a tecnologia, ela, muitas vezes, o pecuarista pensa que ela é cara. Ela não é. Ela é a solução para resolver o problema que ele tem. Se ele passa a usar a tecnologia bem utilizada, ele só tem a ganhar. Vai aumentar a produtividade, vai aumentar a margem da atividade dele. Tem um outro ponto, né, professora? A gente vê muitas vezes, a gente visita a fazenda, enfim, e às vezes pergunta para o produtor, você sabe seu custo de produção? Muitas vezes não sabe, né, infelizmente. Também tem um outro ponto que eu observo muito, e pergunto muitas vezes, quantas vezes você foi acompanhar o abate dos seus animais? Para saber exatamente o produto, né, o seu produto final. A gente sabe que qualquer indústria, qualquer empresa precisa saber acompanhar o produto final. E a gente sabe que muitas vezes esse produtor, né, eles não acompanham isso. Então é muito importante também você fazer isso, porque se você não consegue medir, não consegue conhecer o seu produto final, você não tem margem de como saber se tem que investir ou não, ou mudar alguma coisa no manejo ou não, né? E investir em tecnologia é isso. É você saber aonde você está e para onde você vai. Bom, e agora já como vocês falaram, é impossível, né, incrementar produtividade sem tecnologia. E quando a gente fala sobre os avanços tecnológicos no campo, a gente inclui o tripé, né, os 3 pilares da pecuária: genética, sanidade e nutrição. Como equilibrar esses 3 pontos, professor? Bem, esse é o tripé básico, né? Eu sou zootecnista e uma das coisas que eu aprendi já há muito tempo lá na faculdade, os meus professores ensinaram exatamente isso, né? Não dá para separar um. Qual que é mais importante? Não, os 3 têm o mesmo grau de importância. Porque se eu invisto mais em um e deixo o outro de lado, tudo aquilo que eu investi, eu não vou ter retorno. Por quê? Falta alguma coisa. Dever básico, tá? Dentro da fazenda. Por exemplo, a sanidade tem que estar em ordem. Pensa o seguinte, você vai fazer uma viagem de carro. Você tem que fazer uma revisão do seu carro. Entendeu? Então, assim, eu sempre faço analogia o seguinte, né? Isso é importante para o pecuarista que está nos assistindo. O motor tem que estar funcionando. Porque se tiver qualquer coisa estragando o motor funcionar, a hora que eu vou acelerar, eu vou ultrapassar um caminhão, por exemplo, eu preciso acelerar e o carro não acelera, eu corro um risco de sofrer um acidente. É o que eu faço analogia com a sanidade, por exemplo. Porque como que eu vou investir em nutrição onde eu vou acelerar o crescimento animal se aquele animal, por exemplo, pode estar sofrendo de alguma doença qualquer. Então, esse controle sanitário é fundamental. Por outro lado, tem que pensar na genética. Porque a genética é o motor. Ela é a base, tá? E, graças a Deus, o Brasil evoluiu muito nesses últimos anos, tá? Tem um ponto muito importante que mudou a nossa pecuária brasileira. Tem uma data
marcante na nossa pecuária brasileira, que data de 2008. A partir de 2008, Robert, o bezerro começou a ficar mais valorizado no Brasil. Até então, nós vendíamos bezerro na perna. Ou seja, um bezerro bom e o bezerro ruim Era o mesmo. era tratado do mesmo jeito. A partir do momento que esse bezerro começou a ficar mais valorizado, o bezerro deixou de ser vendido, bezerro na perna, né, o jargão popular que a gente usa no campo, para ser vendido no quilo. Então a genética evoluiu muito, ganhou muito com isso. Nunca se vendeu tanto protocolo de inseminação artificial de tempo fixo como se vendeu nos últimos anos. Então o crescimento, a qualidade genética dos nossos animais melhorou bastante. Mas ainda precisamos melhorar bastante para chegar nos índices que a gente precisa na nossa pecuária para atender essa demanda lá de 2050. É isso aí. Nós tivemos bastante evolução mesmo, professor, nessa questão. A IATF, né, acho que foi um grande propulsor desse incremento, mas tem muito espaço mesmo para melhorar. A gente vê hoje, né, doenças que a gente via comumente, né, na pecuária, como clostridiose, botulismo, por exemplo. Hoje você já tem um controle melhor disso, né? A mineralização também do gado mudou muito esse cenário. Hoje, né, a gente vê aí, né, o próprio Ivomec, quando entrou no mercado, a gente vê uma necessidade muito grande. Animais morriam de parasitismo, né? E isso, lá 40 anos atrás, morriam animais de parasitismo. E hoje a gente tem um controle efetivo com produtos, né, de qualidade. O carrapato hoje é um grande desafio, mas você consegue controlá-lo exatamente porque você tem tecnologia, né? Hoje nós temos uma gama de produtos no nosso portfólio, né? Um exemplo é a nossa dupla imbatível, que é o Ivomec Gold com o Topline Puron. E a gente consegue fazer esse controle efetivo dos parasitas, né? Talvez hoje o grande desafio hoje que a gente tem no Brasil é o carrapato. E hoje a gente consegue fazer esse controle. Por quê? Porque existe tecnologia, sabemos onde está, onde é o problema, né? E a gente consegue fazer esse manejo, claro, né? Temos uma raça hoje, né? Predominantemente o Nelore hoje, a nossa base de raça no Brasil, mas nós temos o cruzamento que vem crescendo, né? E hoje o desafio de carrapato vem aumentando também com o cruzamento industrial, o cruzamento da vacada Nelore com gado taurino, né? Então isso é algo que a gente tem que ficar atento mesmo. Inclusive, Robert, tem dados, né, que mostram que a maioria dos problemas sanitários são decorrentes de um manejo inadequado, sem protocolos personalizados. É isso que o professor também falou no início. É preciso que cada produtor conheça a sua fazenda, a sua realidade, né? Exatamente, Paulinha. Cada fazenda tem a sua realidade. Como o professor disse, o Brasil é muito grande. Sim. Nós temos possibilidade de produzir em diversos sistemas, né? Cada região tem uma particularidade, mas também boi para todo gosto, né, professor? Acho que no Brasil a gente tem essa... Nós temos a vantagem de estar num país continental como nós temos. Agora, cada vez mais, tá, o pecuarista sempre acha que Nelore aguenta desaforo, né? Talvez isso no passado poderia ser uma máxima. Mas hoje, com as margens da pecuária cada vez mais apertada, essa história de achar que é um animal rústico, eu posso deixar ele para lá. Não é bem assim, tá? Nós temos fazendas hoje no Brasil, né, que tem belíssimos protocolos sanitários, né, e elas tiveram ganhos de produtividade muito grandes. Por outro lado, nós temos ainda muitas falhas. Por exemplo, a gente sabe que tem muitas fazendas, né? Os animais bebem águas em rios, córregos, né? Muitas vezes em cacimbas, onde a contaminação desse ambiente é muito grande. Então, assim, muitas vezes eu preciso ter ações específicas para esse tipo de situação, né? Então, assim, eu acho que a grande virtude dessa conversa nossa aqui é falar para o pecuarista que ele precisa de ir atrás da informação. E hoje, né, eu sou pesquisador, a gente é gerador de informação. E hoje a informação, nós estamos numa era
né, da tecnologia. A informação está muito perto dele. Então ele precisa de ir atrás e saber como usar a tecnologia de forma mais benéfica para ele. Muitas vezes, o simples bem feito é melhor do que, às vezes, aquela parafernália de coisas. Mas tem que fazer. E tem que fazer seguindo orientação técnica. Tem que sair do achismo para entrar na técnica. E produzir. E medir. Saber quanto custa aquele sistema de produção. E hoje é possível fazer isso. Uma fazenda funcional, de fato, né, professor? A fazenda, a gente tem que tratar a fazenda como uma empresa. Sim. Tá? Só que está mudando, porque hoje a integração com a agricultura está aumentando no nosso Brasil. E na agricultura, por exemplo, muitas vezes, né, é só andar no Brasil afora aí, né, Rômulo? Você passa lá de carro, às vezes, em frente de uma área de soja, tem uma placa lá, produtividade média, 85,03 sacas por hectare. Eles estão falando de casa decimal. Enquanto que a gente não sabe ainda quantas arrobas por hectare nós estamos produzindo. Olha a dicotomia que existe entre esses dois segmentos. Robert. Professor, até na nossa conversa, né, antes do início do programa… Dos bastidores… você havia comentado de uma propriedade que tem uma necessidade de ter bezerros, né? Ali uma quantidade de bezerros disponíveis e está partindo para cria intensiva. Assim, eu só tinha visto o modelo que você disse, me explicou, no Paraná, e agora a gente está falando de outros estados do norte do país, que geralmente a gente tinha como estados que não tinham tanta tecnologia, né, implementada na pecuária de corte. Fala um pouquinho disso, desse sistema. Eu acho que é o seguinte, Robert, a necessidade, né, faz com que o pecuarista tenha que ir atrás de alguma solução. Pode ser uma necessidade de ser uma propriedade pequena e que a fazenda precisa de reposição. Hoje a gente sabe, né? Tudo bem que nós estamos passando por um ciclo pecuário agora, que o bezerro deu uma desvalorizada. Mas isso faz parte do ciclo, tá? Só que quem está hoje num sistema de produção, e principalmente quando ele integra com a agricultura, o animal que entra numa fazenda que é integrada com a agricultura tem um prazo de validade. A coisa mais importante que você tem de estabelecer numa propriedade é uma meta. Você, eu tenho que tirar esses animais em tal data. Por exemplo, essa fazenda precisa de produzir bezerro. E ele não tem área. Então, qual foi a forma mais fácil de fazer? Bem, eu produzo comida numa outra área, que é de agricultura, e trago as vacas para um sistema fechado. Ou seja, hoje já é possível se produzir cria em confinamento. A vaca pare dentro do confinamento. A vaca pare dentro do confinamento. E aí, ali, você já descarta aquela vaca que eventualmente não ficou prenhe. Isso é importante. O pecuarista, principalmente você, pecuarista de cria, você tem que ter muita consciência que a vaca nutrípara que não emprenhou é gancho, é frigorífico nela. Não tem amor pela vaca. Tem amor pelo dinheiro que ela vai te deixar. Que isso é o que é mais importante. O que paga a conta de uma fazenda de cria são os quilos de bezerro desmamado por vaca que foi exposta a touro ou a um protocolo de ATF. Isso é o que é mais importante. E mais do que isso, a partir de agora, produzir bezerros cada vez mais pesados. E a gente só consegue fazer isso voltando lá no tripé. Genética, nutrição e principalmente sanidade. Bom, aproveitando esse gancho final, produzir bezerros mais pesados, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, ela desenvolveu um método, uma técnica justamente para engordar os animais, né? Fazer eles irem mais cedo para o abate e com mais peso. É o chamado Boi 777 e o senhor é um dos coordenadores desse projeto. Então, vamos falar como ele funciona, quais são as vantagens? Bem, Paula, esse sistema ele é muito simples, tá?
E, coincidentemente, ele juntou 3 sets. Tá? O que é o primeiro set? Eu desmamar um bezerro com 7 arrobas. E o que é um bezerro de 7 arrobas? Um bezerro de 200, 210 quilos. Um bezerro macho, 200, 210 quilos. Hoje as fazendas que fazem bons manejos, sem cripe, desmamam bezerros aí de 200, 210 quilos. Vale um parênteses aqui. A nossa média de peso ao desmame está bem aquém disso. Para machos, 170, 180 quilos. E olhe lá. Então, assim, por que tem essa diferença tão grande ainda, não falando de 30, 40 quilos? Uma série de problemas que depois nós vamos discutir sobre eles. Mas um bom bezerro desmamado com 200, 210 quilos é esse primeiro set. Agora, eu pego esse bezerro, tá? Que ele foi bem nutrido, tá? Voltando à analogia do carro, eu já tenho um carro bom na mão. Agora eu tenho que fazer uma recria nele, tá? Essa recria, eu preciso estabelecer um tempo, tá? Extremamente importante a gente determinar um tempo médio de recria. Antigamente, a nossa recria durava 2 anos. Agora, a nossa recria tem que ser no máximo de 1 ano. Por que isso é importante? Porque surgiu recentemente no Brasil o chamado boi China, né? Ou seja, a China é o nosso principal mercado para exportação de bois, tá, de carne, e eles só compram bois do Brasil com idade máxima de 30 meses. Então, se eu não acelero a recria, eu não consigo atender, por exemplo, esse mercado, que é importante, tá? E o conjunto de trabalhos que a gente fez lá na APTA mostra claramente que a melhor viabilidade econômica para uma fazenda que trabalha com recria é quando eu coloco 7 arrobas nessa recria em até 12 meses. Ou seja, eu estou fazendo o set do meio. Agora eu vou levar esse animal para terminação, quer seja pasto, quer seja no confinamento convencional. Aí eu coloco mais 7 arrobas. Ou seja, estamos abatendo um animal com 21 arrobas em até 2 anos de idade. Enquanto a média brasileira de peso ao abate, de macho, tá? Nós estamos abatendo hoje os nossos machos, tá? Com aproximadamente 20 arrobas. Só que não é os 24 meses. A nossa idade média de abate passa de 36 meses. E esse boi que morre depois dos 30 meses de idade, ele só vai ser comercializado para mercado interno. A gente sabe que a gente precisa de aumentar as nossas exportações. É onde o preço médio da arroba sobe. Hoje existe o ágio do boi China no mercado, né? Os frigoríficos que são habilitados para exportação pagam em média aí de 15, 20% a mais no valor da arroba do boi gordo. Que esse mercado é um mercado que precifica melhor. Então a gente consegue fazer esse chamado boi 777 num sistema de produção essencialmente a pasto, que é a característica do sistema de produção do Brasil. Nosso boi é produzido a pasto, diferentemente do boi americano, que depende muito do confinamento. Nosso não, o nosso com bom manejo a pasto, se consegue fazer esse boi jovem, desde que se, mais uma vez, atenda o tripé: sanidade, genética e nutrição. E é bem interessante, né, professor? O conceito é muito simples, né? 777. Ou seja, um boi de 21 arrobas, né? Mas, com certeza, nesses períodos que nós temos desafios. Sim. Então, o uso, não dá para abrir mão de tecnologia para isso, tanto na nutrição, né, quanto no manejo, quanto na saúde, e a genética também é um ponto importante. Mas a gente vê muito caso, professor, ainda, em fazendas de cria também, onde você tem uma negligência, né, de não fazer a vermifugação desses bezerros, né, dos bezerros ali. A gente sabe que os bezerros, geralmente, eles começam a pastejar, né, comer alguma coisa de pasto com 4 meses, 5 meses, e começa a se infectar com os vermes de eumintos, né, de vermes gastrointestinais, e isso pode, com certeza, competir na performance desse bezerro. E uma vermifugação bem feita, né, um protocolo bem feito de vermifugação é super importante. Não só a vermifugação, mas também com uma vacinação. Nós
temos fazendas que a gente vê, às vezes, taxas de mortalidade de bezerro muito altas ainda no Brasil. E isso, com certeza, é um ponto muito importante na nossa produtividade, né? Você acaba reduzindo sua produtividade ali quando você tem uma taxa de mortalidade alta de bezerros. Eu já vi fazendas de cria que tinham taxas de mortalidade acima de 10%. É um absurdo, assim, é muita coisa. Então, a gente tem que... não pode abrir mão de sanidade. A sanidade é super importante, assim como a nutrição, a genética. E além disso, se você perde um bezerro, qual que é o preço de um bezerro hoje? Pois é, Robis, eu acho que isso, o que você falou é perfeito, tá? Eu vou trazer isso para a analogia do 777, tá? O 777 nada mais é do que uma meta produtiva, tá? O que é importante a gente estabelecer uma meta, tá? Eu tenho que ter um índice na minha fazenda. Eu tenho que saber aonde eu estou, aonde eu quero chegar e definir um tempo. Então, assim, a gente sabe que a gente tem uma diversidade de sistemas de produção no Brasil, e cada fazenda dessa tem a sua característica própria, a sua equipe de mão de obra, que muitas vezes o pecuarista não treina essa equipe, tá? Então, assim, esse é um ponto muito importante. Numa fazenda de cria, o que paga a conta da fazenda de cria é o bezerro desmamado, tá? Ou seja, quantos quilos de bezerro, como eu já falei, né, que hoje você, pecuarista, vende o seu bezerro no peso e não é mais na perna, né, como a gente usava, você quer um bezerro mais pesado. E, por exemplo, como é que eu consigo um bezerro mais pesado? Primeiro, a vaca tem que ficar prenha. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro passo, tá? E muitas das vezes, as fazendas de cria têm excesso de gado, tá? Mais uma vez, o pecuarista acha que aquela vaca Nelore, que ela aguenta desaforo, não deixa ela, não tem manejo de pasto. O pasto de vaca, na comida de vaca, é pasto bem manejado. E como é que eu sei que uma fazenda tem excesso de gado? Basta visitar a fazenda, lá na época do desmame da bezerrada, você vai ver que a vacada está tudo com score baixo. Você imagina quando essa vaca for parir. Ela está com o score mais baixo ainda. E vaca que pare magra, obviamente, a chance dela emprenhar na estação de monta seguinte é mínima. E aí, isso gera uma série de consequências. Além do mais, esse bezerro depois, se eventualmente ela emprenhar, ele vai nascer e desmamar mais leve. E qual que é a receita da fazenda que trabalha com cria? Então, assim, esse é um ponto. Estabeleça um número para você. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, pecuarista. Quantos quilos de bezerro você desmama na sua fazenda por vaca exposta? Por hectare? Qual que é o número seu? Tá? Para você ter uma ideia hoje, as fazendas chamadas top rentáveis desmamam acima de 160 quilos de bezerro por vaca exposta. Esse é um indicador extremamente importante, Robert. Porque se tiver mortalidade alta, isso cai. Então é o seguinte, quando eu estabeleço um índice, Paula, eu consigo saber aonde eu estou e aonde eu estou errando. Ou seja, é um planejamento, é uma gestão e é um controle. A gente pode falar que são esses 3 pilares, né, professor? Sim, porque se eu não souber isso, qual atitude eu vou tomar? Não sei, sabe? Aí você chama um técnico, eu vou lá visitar a sua fazenda. Ô Flávio, me ajuda, mas eu vou ajudar você como? Ou seja, eu preciso saber o que você está fazendo. Tá? E aquele dever de casa bem feito é extremamente importante, tá? Passo a passo, tá? Fazenda de cria, separação de categorias, extremamente importante. Vacas multíparas com vacas multíparas, tá? Secundíparas com secundíparas, primíparas com primíparas e novilhas, tá? Tá o modismo agora. Presta atenção você, pecuarista. As precocinhas. Se você não tem índice produtivo adequado das multíparas, não queira fazer precocinha, porque você está com problema lá nas multíparas e você vai levar para mais uma categoria animal
que você vai ter problema. Resolva, faça o seu dever de casa bem feito antes de querer entrar numa categoria animal. A hora que você fizer bem o dever de casa, eu conheço fazendas fazendo precocinha com índices fantásticos. Mas essas fazendas se organizaram primeiro. Professor, como você disse no comecinho, esse é um caminho sem volta. Indiscutivelmente, a pecuária, o agronegócio é um setor que não cabe amadorismo, mas mesmo assim tem aqueles pecuaristas que relutam em fazer os investimentos que devem ser feitos e em ter uma melhor gestão da fazenda. Para esse tipo de pecuarista, como vocês procuram trabalhar a mente deles para que eles enxerguem a importância de tudo isso que a gente está falando? Tem até uma conta, eu acho, né? Que a gente pode dar um exemplo. A gente faz. A gente trabalha muito com estratégia de suplementação na fazenda. Uhum. Tá? Se eu pego um sal mineral e troco o sal mineral por um suplemento, eu tenho um desembolso maior. Isso é fato. Mas, em compensação, o animal ganha mais peso. Eu quero colocar uma tecnologia que faz o animal ganhar mais peso. Eu tenho que mexer no índice. Isso que é o que é mais importante. Por exemplo, o pecuarista sabe disso. O bezerro que nasce no cedo, ou seja, o bezerro que nasce mês de agosto, mês de setembro, mês de outubro, são os bezerros mais pesados do que aquele que nasce em novembro, dezembro, janeiro. Então, se eu vendo bezerro por quilo, quanto mais bezerros eu tiver fazendo nascer no cedo, mais dinheiro eu tenho. Agora, o que eu preciso fazer para as minhas vacas parirem no cedo? Ela tem que emprenhar cedo. Se ela tem que emprenhar cedo, ela tem que ter um bom score corporal ao parto e no início da estação de monta. Agora, por outro lado, se ela tiver com a sua sanidade comprometida, é óbvio que ela não vai recuperar e vai ter condição corporal para emprenhar. Isso é fato. Então, assim, são situações onde o pecuarista, muitas vezes, quilos de bezerro para pagar aquela tecnologia. Ou seja, a gente tem que sempre achar quem é que paga a conta. Uhum. Né? Na fazenda de cria é o quilo de bezerro. Na fazenda de recria é o peso que eu estou chegando com o meu garrote lá na entrada da terminação, quer seja para o confinamento, quer seja para o pasto. E mais ainda, Paula, o animal que está sendo bem nutrido, a probabilidade de ele ter algum tipo de enfermidade diminui bastante. Uhum. Tá? E nós temos um ponto crítico que o Robert estava falando, a fase de bezerro que vai ser desmamado. Ali hoje, nós vamos desmamar bezerros em que época do ano? Normalmente, as nossas desmamas estão acontecendo ali em maio, junho, que na maioria da região do Brasil coincide com a seca. Então agora eu tiro aquele bezerro da mãe e se ele tiver com alguma verminose, por exemplo, e num pasto de baixíssima qualidade, aquele bezerro já está desmamando leve, vai perder peso, a chance dele morrer é muito grande. E hoje tem muitas fazendas que trabalham com arrendamento, né, Robert? E que muitas vezes pega esse bezerro e leva lá para o arrendamento, ele está comprando esse bezerro e está perdendo esse bezerro numa condição dessa, principalmente até o início do período chuvoso. Essa questão do desmame, professor, é muito interessante. Porque é um momento de estresse para o bezerro. Né? Então, se o bezerro não estiver bem nutrido, não estiver com uma condição corporal boa, com certeza esse estresse vai causa uma imunossupressão nesse bezerro. E a questão de verminose é muito importante. Né? Nesse momento é super importante uma vermifugação também no bezerro. Então, quando a gente fala de cria, né, do período de cria, a gente indica ali uma vermifugação durante os 4 meses, mais ou menos, de idade desse bezerro, e depois uma na desmama. Por quê? Na desmama você tem essa questão de estresse, né? O bezerro está sendo separado da mãe, existe uma condição de estresse, pode acontecer a imunossupressão desse bezerro, e ele já está numa condição, né, onde ele vai já está infectado com vermes, né? Uhum. Então é muito importante que você faça essa vermifugação também nesse momento. E lógico, não esquecer das vacinações, das doses de reforço que você precisa dar, das vacinas como clostridiose e outras vacinas que a gente tem, né, em regiões onde você tem raiva também é preciso que você faça isso. Mas é importante que o pecuarista tenha essa
visão da sanidade, da importância da sanidade. Quando a gente avalia o custo da sanidade dentro do cerca custo de produção… Cerca de 3,5% dos custos totais, né, da se a gente fazenda. considerar, né, protocolos de reprodução, enfim, 3 a 5%, né? Então, assim, perto do que você pode perder, né? E a gente faz uma conta, às vezes, com vacina. O custo de uma vacina hoje é coisa de centavos, né? De algumas vacinas, uma vacina de clostridiose é coisa de centavos. Muitas vezes você perdeu um bezerro, dependendo do tamanho da sua fazenda, o preço de um bezerro paga todas as doses de vacina que você vai usar nos seus bezerros. Então, é muito importante que se tenha esse cuidado e, lógico, né, ficar atento à taxa de mortalidade desses bezerros. E o índice que o professor colocou é muito, muito importante, né, que é o quilograma de bezerros desmamados por vaca exposta. Esse é um índice que ajuda muito o pecuarista a perceber aonde está o gargalo dele. E já que você falou sobre índice, eu queria saber agora do professor quais são os principais índices zootécnicos que impactam na produtividade da pecuária de corte, professor. Bem, nós estamos falando que nós estamos produzindo um sistema pasto. A gente já falou que a nossa produtividade média é muito baixa. Nós não chegamos a 5 arrobas por hectare. Você, pecuarista, que está aí, você está com a sua fazenda. Pensa que você estivesse arrendando a sua fazenda. Hoje, um arrendamento médio, Robert, de recria, na maioria das regiões pecuárias do Brasil, está em torno de R$50 por cabeça mês. De recria. São R$600 por ano. Coloca isso na ponta do lápis. Quando você foi lá e comprou o bezerro, você pagou ágio nele. Quantas arrobas de boi magro, equivalente à arroba de boi magro? Sempre pensa nisso. Suponhamos que a arroba de boi magro seja R$300, só para poder fazer um raciocínio rápido aqui. Só de arrendamento de pasto, são 2 arrobas por ano. Normalmente, você vai pagar 1,5 arroba a 2 arrobas, equivalente boi magro, quando você está comprando o bezerro. Só aí já foram 4 arrobas. E você vai achar, por exemplo, que o custo da sanidade é caro? Ou seja, o que eu tenho que fazer agora para diluir esse custo, nivelamento dessas 4 arrobas? Eu tenho que acelerar a minha recria. Só tem um jeito de eu acelerar essa recria. Nós vivemos num sistema de produção que nós temos período de águas, período de transição e período de seca. Do desmame até o início do período chuvoso, hoje, você, pecuarista, se você não colocar 2 arrobas no seu bezerro, você está ficando fora do mercado. O que está crescendo no Brasil? Esses chamados confinamento de recria. Muitas regiões, norte, Pará, no Nordeste, Maranhão, eu visitei uma fazenda fazendo esses modelos de produção, Goiás, aqui em São Paulo, Mato Grosso, Paraná fazendo isso, cada vez mais, ou seja, pega, dá desmama até o início do período chuvoso, vai lá e leva os bezerros para o coxo. Mais uma concentração ainda que o problema sanitário pode se agravar e muitas vezes o pecuarista não se atenta a esse caso. Por que isso tem que ser feito e está precisando ser feito? 2 fatores. Eu preciso acelerar a recria. Eu preciso fazer esse animal ganhar mais peso na recria. E, pessoal, o lugar que vocês colocam a arroba mais barata é no pasto. Porque quanto mais pesado eu chegar com esse animal lá no confinamento, melhor. Ou seja, eu já estou com ele mais próximo do abate. E o pecuarista fica deixando. Esse é um ponto importante, tá? Não só, tá, a produtividade, arrobas por hectare, mas você precisa de fazer uma conta. Faça a conta na sua fazenda, uma conta simples. Quanto que o animal precisa de ganhar de peso por dia para pagar o sal mineral? Faz aí você. Eu vou fazer para você, tá? Se o animal, por exemplo, lamber 100 gramas de sal mineral, para poder raciocinar rápido aqui, Robert, e, por exemplo, o seu sal mineral custar R$4 o quilo, ou seja, um saco de sal mineral custando por volta de R$120 o quilo, esse animal precisa de ganhar 40 gramas por dia para pagar o sal mineral dele, tá? Transforme isso em tudo aquilo que você vai usar. Transforme no seu produto veterinário. Você vai perceber que o que ele precisa de ganhar
para pagar a sanidade é pequeno. E o que ele precisa mais ganhar para pagar é o arrendamento de pasto, é o ágio dele. A hora que você vai somando tudo isso, você vai descobrir que o seu animal hoje não pode ganhar menos do que 450 gramas por dia durante os 365 dias do ano, tá? Desafie você a fazer essa conta na sua fazenda. E toda vez que ele ganhar menos, depois ele tem que ganhar mais para poder equilibrar. Ou seja, cuidado, tá? Princípio básico, bom manejo de pasto, com boa sanidade, aquele tripé básico, tá? E aí você passa agora, em função disso, buscar o seu objetivo, tá? Quanto mais eu conseguir produzir animais usando o potencial do pasto, hoje, melhor. Por isso que a gente precisa de manejar muito bem as nossas pastagens. Aproveitando isso do manejo, né, das pastagens, a gente tem melhorado a recuperação de pastagens degradadas no Brasil nos últimos tempos? Olha, eu acho que a gente está melhorando, tá? Hoje nós temos no Brasil aproximadamente 160. Os números oficiais aí falam em torno de 163 milhões de hectares de pasto. Só que cada vez mais, basta andar para o Brasil afora, a agricultura está chegando nessas áreas também. E aí ela está fazendo um bem muito importante para essas áreas. Ou seja, aquelas pastagens que estão em processo de degradação está sendo recuperada pela introdução da agricultura. Ou seja, o que levou a esse processo de degradação? Tá? Falta de manejo dos pastos. Ou seja, a gente tem que lembrar que o capim é um ser vivo. Ou seja, se eu não manejar o pasto e respeitar a altura ótima do pastejo daquela gramínea que eu estou trabalhando, vai ter oportunidade para aparecimento de invasoras. E, obviamente, nós vivemos um passado de pecuária muito extensiva e que esses processos estão melhorando, já melhoramos muito. Por isso que hoje nós estamos encurtando a nossa idade média ao abate, embora que ainda tem muito espaço para se trabalhar, né? Graças a melhorias desses processos, né? Nós temos ainda um percentual de propriedades no Brasil, de áreas de fazenda, que estão em processo de degradação. Mas, pecuarista, não deixe o seu pasto degradar. Cuide dele. Lembre-se que o capim precisa também de reposição, né? O pecuarista hoje ele tem que ser um agricultor também, né? Porque pasto é isso, né? Ele tem que saber essa questão do manejo de pastagem, como manter a sua pastagem. Mas, professor, eu queria voltar num tema que eu acho importante. A gente estava falando de cria aqui, mas eu queria falar das vacas. Na nossa conversa prévia também surgiu a questão de uma pesquisa que foi feita, e as pesquisas do APTA, eu sei que são pesquisas super aplicadas no campo, né? Então, tenta trabalhar ali com informações, né? E trabalhando com a aplicação no campo realmente dessas informações, que está relacionado à questão da vaca, da condição corporal da vaca quando ela emprenha. A gente falou um pouco da condição corporal dela quando ela emprenha, mas eu queria falar um pouquinho da condição corporal dela durante a gestação, né, que está relacionada à programação fetal, e a influência disso na vida desse bezerro até ele virar boi. Né? O que a gente vê de ponta ali da gestação até o final no abate desse bezerro que virou boi, que vai ser abatido. Bem, esse termo, né, chamado programação fetal, né, ele está agora, né, se você abrir, né, dá uma pesquisada aí, tá em evidência, né? Graças a Deus que isso está chegando aqui no Brasil para mostrar que também na vaca Nelore, que a gente achava que ela aguentava desaforo, ela não aguenta desaforo. Ela sobrevive, tá? Mas ela cobra caro muitas vezes, tá? E a gente fez um projeto de pesquisa para mostrar isso, tá? Exatamente o que acontece numa fazenda de pecuária de cria, tá? A nossa estação de monta foi programada, tá? Para que na metade da gestação das vacas, tá? Ali já entrando na seca, né? Que é a hora que começa a faltar comida, muitas vezes falta em quantidade, a gente já sabe que falta em qualidade,
a proteína desses pastos começam a cair substancialmente, tá? E aí, o que a gente fez? Metade das vacas, tá, do nosso lote a gente manejou para não faltar comida para elas, ou seja, para ter pasto. A gente sabia que era um pasto de seca, mas tinha oferta de folha. E a outra metade, a gente deixou mais vacas por hectare para faltar essas folhas, que é exatamente o que o pecuarista faz, tá? E detalhe, os pais desses bezerros, né, desses fetos que estavam lá dentro da vaca, um pai só, ou seja, através da utilização da IATF, tá? E aí, elas pariram, né, obviamente, e nós pesamos os bezerros no nascimento. Na prole macho, deu diferença de 4 quilos ao nascer. Tá? Então, esse já era um ponto que ele falou assim, olha bem, no nascimento, ele já aquela que tinha mais vaca, que a vaca passou fome. E o que significa passar fome? Ela pega a condição corporal dela, para dar condição para o bezerro, ela vai diminuindo, né, as reservas que ela tem, principalmente a reserva de músculo. Tá? E nós avaliamos, através de ultrassonografia, a involução do tamanho, principalmente do contrafilé. Tá? E esse bezerro que está lá dentro dela, ou seja, esse feto, a vaca, em função disso, ela dá uma condição para o bezerro e ele já se programa. É o tal da programação fetal. O que ele faz? Ele tem menos fibra muscular. Ou seja, pensa depois no motor do carro. Vou dar um exemplo, que a gente está usando o carro como referência. Pensa num carro 2.0 e o carro 1.0. Para quem já dirigiu um carro 2.0 e 1.0 sabe o que é. A hora que você quer acelerar um carro 1.0, ele não vai. Tá bom, já mostrou isso ao parto. Ao desmame, Robert, esse bezerro já estava com a diferença da prole de 18 quilos. Meu Deus, no peso do desmame. No peso ao desmame. Ou seja, quanto vale 18 quilos de bezerro hoje no mercado? Sim. Tá? E lá na entrada do confinamento, 23 quilos. E quando nós matamos esses animais, lá no frigorífico, em carcaça, 1,2 arrobas líquidas, ou seja, 18 quilos de carcaça. Isso é um reflexo de tudo aquilo que eu fiz lá na gestação. E tudo que esses animais receberam após o nascimento foi exatamente a mesma coisa. Eles andaram sempre juntos para não ter nenhum favorecimento de um lote em relação ao outro. Ou seja, isso mostra para nós que cada vez mais, tá? Importante. Eu investi em genética. Não adianta investir em genética se você não cuidar da condição corporal das vacas. Ou seja, o manejo de pasto está mostrando para nós, tá? Fundamental. E as fazendas de cria, cada vez mais, vão precisar de investir nisso. Por quê? Como a gente sabe que lá no confinamento, para quem trabalha com confinamento hoje sabe isso, a dificuldade, ou seja, a margem do confinamento está cada vez mais apertada. O que o confinador vai querer procurar? Aquele bezerro que foi produzido por uma vaca que foi bem cuidada durante a gestação. Nossa, olha... Pecuarista agora. Ou como o professor Flávio falou, né, a vaca ali que você cria, né, a influência dela não é só ali se ela vai emprenhar ou não, mas ela emprenhou, passou por necessidade, também o bezerro dela vai lá na frente ser um animal, vai definir se o boi, o bezerro dela, quando virar boi, né, vai ser produtivo ou não. Então é algo impactante esses números, professor. Eu acho que cada vez mais a gente que trabalha com sistema de produção, tá? Nós estamos fazendo hoje o seguinte, nós temos que fazer o caminho do boi. Desde o início, quando a vaca vai emprenhar, eu tenho que saber o seguinte, eu estou emprenhando essa vaca, esse bezerro vai nascer, ele vai ser desmamado, e quais as condições que eu vou dar para ele depois lá do desmame, e se ele vai ser terminado lá no confinamento, ou se ele vai para pasto. Hoje, com os sistemas de integração agricultura-pecuária, na agricultura tem tempo de prazo, ou seja, o animal entra e sai, porque a hora que precisa liberar a área para a agricultura, tem que tirar o gado. Cada vez mais as fazendas estão intensificando esses sistemas. E a preocupação com esse quesito, programação fetal, vai valer muito. Por quê?
Porque é um animal que responde. Ou seja, se eu tenho qualidade, se ele está bem, a sanidade dele está bem feita. Eu sei que ele tem genética porque eu fui lá e escolhi o touro ou o sêmen. Agora eu tô fazendo a expressão de tudo isso, ou seja, a programação fetal ela é responsável pela expressão fenotípica desse sistema de produção. Eu sei que a hora que eu precisar de acelerar esse animal, ele vai responder. E nós vamos ter que cada vez mais saber acelerar esse animal na recria, Robert. Os nossos sistemas de produção nós vamos precisar de abater animais cada vez mais jovens. Eu tenho que fazer mais giros, tá? Porque a margem da atividade ela é apertada, Paulo. E aí eu preciso girar mais. É a mesma coisa do lojista, o cara que vende roupa. Às vezes ele tem que baixar o preço da roupa dele para ele poder girar e vender mais. Na fazenda é o mesmo jeito. Agora, como que eu vou girar mais depressa se o meu animal não responde? E por que ele não responde? Ah, é defeito na genética? Será que é defeito na genética? Hoje já tem disponibilidade por aí, né? Infelizmente, Rob, a gente tem muito pecuarista que ainda usa boi de boiada, né? Sim, sim. Esse é um outro ponto. Sim. Mas vamos pensar que nós não estamos falando para esse pecuarista que usa boi de boiada, tá? Um pecuarista que usa touro, né? Compra touro com DEPS, né? Origem programada desses touros, ou usa IATF, ou seja, cada vez mais a profissionalização desses sistemas de produção precisam ser implementadas no campo. Porque senão, esse pecuarista vai perder a fazenda dele, Paulo. Porque a agricultura está chegando, a rentabilidade, muitas vezes, de alguns segmentos da agricultura pode ser maior. Tá? Eu estou usando a expressão pode, porque tem fazendas hoje que trabalham com pecuária e que não perde em lucratividade para a agricultura. E, mais uma vez, tá? Fazendas que trabalham com agricultura, muitas vezes, Robert, está numa região que a safrinha é difícil, porque não chove direito, que se perde muita safrinha. Então, aí a pecuária é um bem bolado com a... Ele consegue equilibrar ali, né? Equilibrar aí. Entendeu? Robert, professor, a gente está caminhando aqui para a reta final. Toda essa busca, né, por incrementos de produtividade, além de beneficiar o pecuarista, professor, beneficia a indústria e o consumidor final. Por sinal, é esse consumidor que cada vez mais dita as regras do jogo. Sem dúvida, Paula. O consumidor hoje está conectado, né? Nós vamos chamar... As gerações estão todas conectadas, né? Desde as pessoas mais experientes, né? As pessoas de cabelo branco e tal aí, estão o tempo todo conectado lá no seu celular. A internet já é uma realidade na nossa vida. Então aí chegando as novas gerações cada vez mais exigentes, né? Que estão sendo bombardeadas de informações, muitas vezes informações equivocadas em relação ao nosso sistema de produção, tá? Então, assim, a forma como nós nos comunicamos, como nós produzimos, cada vez vai ser mais importante. Porque quem manda em tudo isso é o consumidor. Se ele não quiser comprar, não adianta toda essa nossa conversa aqui, porque é ele que manda, tá? Se ele resolver não consumir, o que adianta a gente produzir? E é através de tudo isso, né, Robert, que a gente vai continuar no topo, na liderança das exportações de carne bovina. Só para o pessoal de casa ter uma ideia, em 1990, ou seja, há 32 anos, o Brasil exportava 150 mil toneladas de carne por ano para 90 países. Hoje são mais de 2.480.000 toneladas já exportadas para 160 países. Esse é o caminho. Sim, Paula. O Brasil é uma potência, né? Isso a gente não tem dúvida. É a fazenda do mundo. Eu até… uma vez me falaram que, na verdade, a gente não deveria ser a fazenda do mundo, só mais o supermercado do mundo. É verdade. Né? Não só a fazenda, mas o supermercado do mundo. E eu acho que eu concordo com isso, né? Não só a gente produzir e entregar, né, nossa carne, mas também transformar nossos produtos que são ditos commodities com valor agregado, né? Então, ser realmente um mercado para o mundo. E com certeza essa potência que nós temos passa por adesão de tecnologia, né? Pela questão de sustentabilidade. E a gente enxerga muito isso aqui no Brasil, o potencial do Brasil. A Behringer enxerga isso.
Tanto que, né, hoje, no mercado de leite, a gente fez o lançamento, né, no mês passado, de uma certificação, uma parceria que a gente teve junto com a Embrapa Gado de Leite. É para o mercado de leite isso, mas a gente já está pensando em alguma coisa para corte também. Do CertiBios, que é a certificação de biosseguridade. Né? Certificar propriedades junto com a Embrapa Gado de Leite para a questão de biosseguridade dentro dessas fazendas. Né? Que é algo que o consumidor vai buscar. Entender as fazendas, como que é a produção dentro dessas fazendas, tem o bem-estar animal, mas também a questão de segurança alimentar do que está consumindo, né? Então a gente enxerga que o Brasil é uma potência, tem muita coisa a ser feita, mas nós evoluímos muito nos últimos anos, né? Não é à toa que nós aumentamos tanto a nossa exportação, como você falou, né? Abrimos novos mercados. Hoje temos China, né, sendo o nosso grande importador de carne, né, importa a nossa carne. Então nós temos qualidade, né? A gente vê hoje muitas boutiques de carne até falando de qualidade, né? Eu lembro da época, quando era na minha infância, que precisava bater a carne, né, professor? Os animais eram abatidos muito mais velhos, e hoje a gente vê uma eficiência maior, né? E a qualidade da carne aumentou muito, além da produtividade. Então, com certeza, o Brasil é uma potência e a gente vai continuar trabalhando para isso, né? É importante que o pecuarista conheça e busque informação a respeito de novas tecnologias e que implemente essas tecnologias também na propriedade. Perfeito. Para finalizar, então, professor, os desafios são grandes, mas as oportunidades são infinitamente maiores. Essa é a nossa verdadeira vocação. O Brasil é um país com DNA rural. Temos terra, clima, gado, recursos, água, né? Recursos cada vez mais escassos no mundo. E a gente tem aí um futuro muito bom, novos horizontes pela frente. Com certeza, Paula. Assim, eu acho que as instituições de pesquisa trabalharam muito nesses últimos anos. Então, assim, entregaram uma... Eu uso o seguinte, o pecuarista hoje tem uma caixa de ferramentas na mão para ele saber usar. Basta ele saber abrir essa caixa, escolher as ferramentas certas para usar dentro do sistema de produção dele. Tá? A disponibilidade de informação está aí. Né? Eu acho que hoje as empresas que atuam no setor, né, levam também bastante extensão para o campo, né, ajudam a levar mais informação para o campo. Hoje não tem mais ninguém desinformado. Só fica desinformado quem quer. Né? E eu acho que esse sistema de produção nosso, ele é perfeito. Porque ele é produzido numa condição natural. Ninguém tem o potencial de produção igual esse país tem. Né? Então, quem está no setor hoje pode ter certeza, tá? Basta fazer os passo a passo que ele precisa de seguir, né? Mas mais do que isso, estabeleça uma meta produtiva para sua fazenda, tá? Pense nela como uma empresa, tá? Descubra quais são os gargalos e ajuste esses gargalos. Os gargalos vão existir? Vão, eles existem em qualquer coisa. Né? Se você achar que você vai sair, não vai mais mexer com fazenda e vai mexer com outra coisa, vai ter problema. Então é o seguinte, a gente só consegue solucionar quando a gente tem a informação correta. Tá? E sair daquela máxima. Isso é muito custo, isso é muito custo. Isso é investimento. Tá? Investimento em tecnologia para a gente poder conseguir produzir mais e melhor. Tá? E só para finalizar, Robert, antigamente, se você quisesse consumir uma carne de qualidade aqui no Brasil, você tinha que ir na nossa vizinha Argentina para consumir uma carne. Hoje não, você não precisa de ir lá. Você consome carnes aqui no Brasil com qualidade superior ao que você ia lá na Argentina ou nos Estados Unidos. Isso graças a quê? Graças à eficiência daqueles produtores rurais que acreditaram em tecnologia.
É isso aí, investir em tecnologia é colher eficiência. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Robert. E obrigada a você que acompanhou esse segundo episódio do videocast Papo Integrado, as maiores marcas de antiparasitários e as melhores conversas sobre a cadeia produtiva da carne. No terceiro episódio, vamos falar sobre melhoramento genético. E eu conto com você, hein? Até lá! Tchau, tchau!